Olá, seja bem-vindo. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 27. Nós vamos estar lendo os versos 37 e 38. Mateus 27, versos 37 e 38. Diz assim: por cima da sua cabeça puseram uma escrita, a sua acusação: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Hoje nós vamos estudar, hoje nós vamos ver um pouquinho as implicações da cruz, os 2 ladrões, os 2 malfeitores. O que nós podemos trazer de ensino ao nosso coração. Qual é a atitude que nós temos que tomar, seguir, aprendendo com essa lição. Seja bem-vindo em mais um Caminhando com Jesus. É um prazer muito grande estar com você novamente, poder fazer parte um pouquinho da sua vida, com esse breve ensino, com essa breve reflexão da Palavra de Deus. Se você é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, nós estamos estudando, aprendendo sobre as implicações da cruz. Eu quero desafio e eu falo para você olhar os outros vídeos, olhar os outros ensinos sobre as implicações da cruz. Nós estamos acostumados, estávamos e vemos tantos ensinos sobre a cruz, que nós temos que carregar a cruz, que nós temos que negar a si mesmo, mas todas essas explicações, breves explicações, todos esses pequenos trechos da Palavra de Deus estão em outros vídeos neste canal. Eu peço que você olhe também, que você veja a sequência, que você estude, que você leia a palavra do Senhor e acompanhe, pegue a sua Bíblia, acompanhe os ensinos e que você memorize, guarde isso no profundo do teu coração, porque são vida, isso é bálsamo, isso é vida, isso traz mudança no nosso caráter, traz consciência, traz uma nova percepção do Evangelho ao nosso coração. E que você possa ser abençoado no dia de hoje e em todo o decorrer da sua vida. E hoje nós vamos continuar com o nosso assunto sobre as implicações da cruz. Os 2 ladrões, os 2 malfeitores. Os evangelhos trazem diferentes narrativas. Alguns chamam de ladrões, outros chamam de malfeitores. Basicamente é a mesma coisa. Todos eles estavam infringindo a lei, estavam ali sendo crucificados com Jesus e pagando pelos seus feitos. Mas vamos à leitura bíblica. Se você não tem a Bíblia, corra, pega uma, abra e acompanhe comigo. E nós vamos fazer essa leitura. Lucas capítulo 23, dos versos 39 e 43. Acompanhe comigo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aí. Qual é a ótica que você
olha as coisas? Qual é o prisma? Qual é a visão que você encara as coisas? Se nós olharmos para o cenário, para esse pequeno trecho que nós acabamos de ver, chamado de os dois ladrões, os dois malfeitores, nós vemos aqui que são duas pessoas, dois homens que estão sendo crucificados ali junto com Jesus. E esses dois ladrões, duas pessoas iguais que estão sendo sentenciados por infringirem a lei dos homens, a lei imposta, eles estão pagando pelos atos que fizeram juntamente ali com Jesus. E a Bíblia nos narra que um foi crucificado à esquerda e outro à direita, Jesus no meio. Mas eu quero, nessa breve reflexão, invocar e dizer algo ao seu coração. Qual é o prisma? Qual é o olhar que você julga e olha todas as coisas? Nós vemos aqui dois ladrões, dois malfeitores. Malfeitores, aqueles que fazem mal à maioria, a lei moral, certo? A lei imposta pelos homens. Eles cometeram um ato falho, eles roubaram, eles mataram, eles destituíram algo ou alguém, tiraram usufruto, tiraram benefício, tomaram posse de algo que não era deles. Talvez eles tenham também se rebelado contra o Império Romano. Enfim, a Bíblia não diz qual foi a infração da lei que eles cometeram. Mas é engraçado como que são as coisas, como que nós olhamos ali essa cena da crucificação e como nós julgamos. Nós olhamos para esses dois ladrões, esses malfeitores, e dizemos: eles estão pagando pelos atos que eles fizeram. Eles roubaram, eles infringiram a lei e têm que pagar. Alguns podiam dizer: não precisava pagar com a própria vida. Nós não sabemos qual foi os atos que eles cometeram, mas alguns diriam: eles podiam ficar presos, ser açoitados, pegar uma prisão perpétua, enfim. Nós olhamos as situações da vida e olhamos com o decorrer do que acontece com a sociedade, com as nossas vidas, e tomamos atitudes. Cada um tem um prisma, cada um tem um olhar, cada um direciona primeiramente com a sua moral dentro do coração, depois com a implicação da lei que é imposta para que nós venhamos a cumprir, imposta pelos homens, uma lei moral, uma lei que a maioridade toma os passos, coloca as diretrizes e coloca em execução. E nós olhamos e seguimos as regras. Esses dois homens, esses dois indivíduos cometeram um crime, estão pagando com a sua própria vida. Nós sabemos que Jesus não cometeu nenhum crime, mas foi por causa da inveja, foi por causa de homens quererem manter ali o poder político, o poder religioso, com ciúmes, crucificaram. Mas eles não sabiam que Jesus foi para a cruz porque quis. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão de toda a sua riqueza e veio pagar o preço. É esse mistério. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, houvesse o homem, houvesse qualquer coisa, Jesus já tinha pago o preço. Ele já se deu. Ele deu voluntariamente. Ele abriu mão da sua glória e morreu pelos nossos pecados.
Mas é engraçado nós vermos que Jesus tem uma ótica diferente de olhar as coisas. É diferente a ótica do reino dos céus da nossa ótica terrena, humana, falha, passageira. E é engraçado qual é a resposta do coração que nós damos às implicações que são postas nas nossas vidas. E nós olhamos aqui 2 ladrões. Nós olhamos para o cenário dessa cruz, 2 malfeitores e 2 respostas diferentes que eles dão a Jesus. E nós vamos olhar agora as implicações, o que esses 2 malfeitores, o que esses 2 ladrões responderam a Jesus. E nós vemos a diretriz de cada coração, da forma que nós respondemos a Deus. É engraçado que nós olhamos de um prisma, de uma forma. Nós olhamos com uma ótica, mas Jesus olha com outra ótica e conhece os corações. Nós vamos ver o primeiro ladrão, o primeiro malfeitor. Mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas 23 e olhe comigo no verso 39. Acompanhe aí. Um dos malfeitores, desses ladrões, crucificados, blasfemava contra ele. Primeira coisa que nós vemos: os 3 estão debaixo da mesma sentença, que é a sentença de morte. O primeiro ladrão, a resposta que ele dá ali naquele local, ele já começa blasfemando contra Deus. Ele olha, vê que está crucificado, ele olha para Jesus ali, também agonizando com toda a sua dor, e ele começa a blasfemar. Ele começa a trazer palavras de baixo calão, começa a reclamar de tudo. E ele blasfemava contra Jesus, né? Contra Cristo, dizendo assim: não és tu o Cristo? Não é você o Filho de Deus? Não é tu o ungido de Israel? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Primeira coisa que ele faz também, além de blasfemar, ele duvida. Ele faz uma pergunta: você não é o cara? Você não é o Cristo? Você não é o ungido? Você não é o cidadão, o homem que curou a muitos, que ressuscitou mortos? Você não é o Filho de Deus que você diz que é? Você não tem uma intimidade com Deus, não? Você não é Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele queria se usufruir, outra questão. Ele blasfemava, ele duvidava de Deus, ele queria se usufruir dos benefícios, ele jogava um questionamento: você é isso tudo que falam? Então desce dessa cruz. E aí tira a gente também, né? Eu preciso de um Deus de provisão na minha vida. Você provém o livramento para você ver, mas provém o livramento para mim também, porque eu quero vazar dessa cruz. Outra coisa que ele tenta fazer é manipular a Deus. Ele quer usar Deus de estepe, ele quer usar Deus de degrau, ele quer usar Deus da forma que abrange o coração dele, que ele quer se usufruir do benefício que Deus pode dar para ele. Ele nada mais está dizendo da seguinte forma: Deus, se o Senhor é Deus mesmo, desce dessa cruz, me ajuda, porque o Senhor está ao meu serviço, o Senhor é Deus, eu não pedi para nascer, eu estou aqui nessa situação, me livra. Deus está ao meu serviço. E eu quero que você olhe a ótica do coração desse primeiro malfeitor, desse primeiro ladrão. Olha a ótica que ele está olhando para Deus, para Jesus, estando sobre a mesma sentença de morte. Não teve um pouquinho de humildade, não teve nada, nem isso aqui de arrependimento. Podia ali estar na hora da morte, passando por talvez uma revisão de tudo que ele tinha feito, de todo
mal que ele tenha causado àquela sociedade, a pessoas, podia parar e olhar para dentro de si e talvez ali olhar para além do que desse espaço-tempo, dessa vida terrena, e pedir perdão, tentar se reconciliar com Deus. Mas não, ele blasfema, ele duvida, ele quer se usufruir dos benefícios, da provisão para ele mesmo, ele tenta manipular a Deus e ele questiona, ele quer usar o Deus ao serviço dele, ele quer se satisfazer. Não és tu o Cristo? Você não é Deus? Você não é um ungido? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora veja comigo qual é a resposta do coração que o outro ladrão, que o outro malfeitor dá. Lembrando que Jesus está no meio, no centro das atenções. Ele está ali no meio, crucificado no meio. Um está à sua esquerda, outro à sua direita. E o outro ladrão, escutando tudo isso, não se dirige primeiro a Jesus, se dirige ao primeiro, ao seu companheiro de sentença, e diz o seguinte, acompanhe comigo aí, no verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Veja a diferença de um coração, de um ser humano. A diferença de ótica, de olhar as coisas, do prisma, de olhar as situações da vida. Você e eu, que estamos olhando uma cena de baixo, se coloque no lugar ali, enxergando. Porque nós achamos que eles conversavam assim alto. E nós nos esquecemos que eles estavam passando por uma dor terrível. Jesus já tinha sofrido a noite inteira. Já tinha apanhado, carregado sua cruz. Estava com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Esses malfeitores também talvez tivessem apanhado, sido açoitados, mas estavam ali agonizando. E a dor de cruz, a dor da morte da cruz, vai asfixiando, a pessoa vai ficando com o seu coração com batimento cardíaco rápido. Só tenta respirar, o ar não vem, os seus pulmões estão sendo cheios de água. Ela vai morrendo sufocada aos poucos. E eles estão ali, perdendo sangue, tendo cãibras terríveis. E talvez essa conversa, esse diálogo esteja acontecendo de uma forma baixa, de uma forma íntima ali dos três. Mas a ótica que o segundo malfeitor, que o segundo ladrão responde para Jesus é totalmente diferente do primeiro. Primeira coisa, vamos olhar aqui novamente. Verso 40. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-o, dizendo, ele falou, você está louco? Olha o que você está falando. Você não tem respeito a Deus? Você não está vendo que você nem ao menos teme a Deus? Estando sob igual sentença, você está morrendo. Você está, sei lá o que vai nos acontecer daqui a pouco. Mas você não tem respeito a Deus, você não teme a Deus, você não teme ao Criador. Você nem ao menos teme a Deus. Na verdade,
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos essa sentença. Nós estamos recebendo aqui o castigo, porque os nossos atos fizeram isso. Mas esse aqui, Jesus, nenhum mal fez. Primeiramente, nós olhamos para a vida desse indivíduo, desse malfeitor, e nós vemos que ele tem temor a Deus. Nós vemos que ele tem temor a Deus, que ele olha e repreende o outro, e que ele reconhece a divindade de Jesus. Talvez ele tenha ouvido falar de todos os milagres de Jesus, talvez ele tenha visto as histórias de Jesus, mas a verdade é que os olhos dele se abrem e ele recebe uma revelação na hora da morte. Ele vê que o Salvador do mundo está ali do seu lado, ele reconhece Jesus. Outra coisa que me chama a atenção é que ele tem discernimento dessa situação. Ele repreende o seu companheiro, ele tem um discernimento e fala: você está louco, cara? Você está morrendo, está na hora da morte. Será que não está passando nenhum filminho na tua cabeça? Nós estamos aqui porque eu reconheço que eu estou aqui nessa cruz, e eu estou aqui porque eu cometi vários atos que foram contra a lei moral dos homens, que eu cometi atos que infringiram a lei. Por isso eu estou pagando. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha, eu reconheço que eu sou culpado dos meus atos. Mas você não tem ideia do que você está fazendo, não? E ele usa ali toda a sua fé. Ele usa toda a graça de Deus em favor dele mesmo. Ele usa a graça, ele usa a fé. E ele olha para Jesus. E eu acho lindo isso. E fala assim, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus dá a esse malfeitor, a esse ladrão: em verdade te digo que hoje não é amanhã, você não vai ter que pagar por nada que os seus atos fizeram, você não vai ter que ir para uma espécie de julgamento extra, nada. Eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois. É depois que nós cruzarmos esse estado da morte física. Você estará no paraíso comigo hoje. E o que eu aprendo aqui? Que existe mais um ladrão no céu. Existe mais um pecador que entrou. E é engraçado nós olharmos isso, porque Jesus, ele nos diz em Mateus capítulo 21, no verso 31, que muitos publicanos, meretrizes, muitos pecadores vão preceder no reino de Deus. Vão preceder a muitos. É engraçado que ali embaixo tinha os guardiões da lei, os guardiões da Torá, os saduceus, os fariseus, os mestres, os escribas, os anciãos que viviam no templo, viviam falando das leis, da moral, de tudo. E Jesus olha para aquele pecador e fala: olha, eu perdoo os teus pecados. Você reconheceu, você teve arrependimento, você veio até mim, você se humilhou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, acho que talvez você não vai poder ser salvo, você vai ter que passar por um momento de purificação, porque você não se batizou. Não, Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitos publicanos, muitas meretrizes hão de preceder os religiosos, aqueles que se acham donos da verdade, aqueles que muitas vezes não usam de olhar de misericórdia,
que não se arrependem, que não encontram graça no amor de Jesus. E o que nós podemos aprender com esta lição hoje? Qual é a ótica que você tem olhado as coisas? De que ângulo que você tem olhado e julgado? Você tem julgado pessoas? Você é mestre, você é juiz em julgar? Eu muitas vezes já julguei pessoas dentro do meu coração. Eu já fiz essa besteira, essa infantilidade, até o dia que o Senhor, no seu evangelho, na palavra dele, disse: Giba, dá uma olhada, Gilberto, dá uma olhada aí na sua. Olha o que está dizendo. Você está julgando, você está interpretando com o seu olhar terreno, com o prisma, o seu prisma do teu coração. Mas o coração do homem é falho, é tremendamente corrupto, Gilberto. E essa mesma pergunta que ele faz a você hoje, sabe? Muitas vezes nós ficamos no afinco de querer separar o joio do trigo, né? Como está lá em Mateus 13:30. Nós queremos, Senhor, o Senhor quer que a gente limpe, que a gente tira? Não. A ótica de vocês é errada. O prisma que vocês fazem as coisas é errado. Deixa que eu faça as coisas. Coloca a sua situação na mão do justo e do reto juiz. Ninguém tem a capacidade de julgar ninguém. A ótica que Jesus está tendo aqui é totalmente diferente da ótica humana. O senso moral, o senso de julgar que Deus tem em relação a nós é totalmente diferente. Talvez essa cena, essa situação, às pessoas, aos da lei que estavam ali, aos romanos, aos curiosos, eles nem tenham visto essa cena, eles nem tenham percebido tudo isso. Mas aqui, como está escrito no Evangelho de Lucas, está narrado dessa forma. Foi escrito, ficou no Evangelho para que nós possamos estudar hoje e entender que a ótica de Deus é outra. E o que eu tenho que aprender com isso? Que eu tenho que olhar com graça para as coisas. Eu tenho que olhar com misericórdia. Eu tenho que aprender a ver que a vida, mesmo onde parece que tudo está perdido, que não há mais nada, eu tenho que ser como Jesus diz lá no Sermão do Monte. Eu tenho que ser limpo de coração. Tenho que me deixar a palavra entranhar no meu coração, ter temor do Senhor e não julgar as coisas com prisma, com o olhar do meu coração. Mas eu tenho que deixar que Jesus, que Deus venha julgar as coisas. Esta é a reflexão. Como que você tem julgado? Você é uma pessoa que julga tudo? Que você já sentencia dentro do seu coração? Que você já mata pessoas dentro do seu coração? Que você já coloca no paredão do seu coração e fuzila todo mundo? Julga todos para morrerem? A ótica de Deus é diferente da nossa. Não queira separar o joio do trigo, mas deixa que Deus faça isso. Deixa que Ele, os anjos dele, separem quem é joio e quem é trigo. Seja trigo. Seja o trigo. Mas para que isso aconteça, você tem que receber os nutrientes da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, no teu coração. Tenha humildade. Ache graça. Deixa que o seu olhar seja invadido pela graça de Deus. Você precisa olhar com graça as coisas. E é dessa forma que Jesus olhou. Aqui Jesus também derruba outro mito, o mito da morte. E nós temos um vídeo também que fala sobre a morte, morte 1 e morte 2. Dê uma olhada nesse canal. E você vai aprender que você, mesmo
passando pela morte, você já tem a vida eterna com Jesus. Esse ladrão, esse malfeitor, recebeu a sentença de morte dos homens, passou pela morte física, mas no mesmo dia estava com Jesus por toda a eternidade. E está até hoje, junto com Ele, por toda a eternidade no paraíso. Que você reflita, que você tenha humildade, que você peça ao Senhor Jesus o arrependimento que esse segundo ladrão teve, que esse segundo malfeitor. Se arrependa dos seus pecados, olhe com graça para as coisas e deixe que Jesus julgue todas as coisas. Que Deus te abençoe, que você guarde essa pequena porção das implicações da cruz, desses dois malfeitores, que você aprenda, é mais uma lição. Que Deus te abençoe no seu caminhar, que você caminhe com Jesus, e que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É o que eu te desejo, no nome de Jesus. Até o próximo Caminhando com Jesus.